Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar os vírus. Este assunto é conhecido como virologia. E na aula de hoje nós veremos características gerais, uma parte introdutória dos vírus, a sua composição, bem como suas diversas classificações. Bom, como características gerais dos vírus, eles são compostos acelulares, formados por proteínas e ácidos nucleicos, ou seja, este A de negação de acelulares significa que eles não são células, eles são partículas, compostas então por material genético, os ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA ou até os dois juntos, e também proteínas. Então a gente vai ver essa composição logo logo, e isso gera uma briga também entre os próprios virologistas, que alguns pensam que os vírus são seres vivos e outros não são seres vivos. Então eles acabam brigando entre si. Eu sou mais da linha que considera que os vírus não são seres vivos, visto que eles não são células, por essa razão muito simples. Bom, já que eles são acelulares, que têm na sua composição estas partículas, o material genético, os ácidos nucleicos, podem ser DNA, RNA ou ambos. Geralmente, quando a gente vê isso nos livros, mostra lá que pode ser DNA ou RNA. Mas pesquisadores descobriram um vírus mestiço. Até coloquei aqui esta reportagem, que é um vírus que contém os dois. Então, o citomegalovírus contém os dois tipos de ácidos nucleicos, RNA e DNA. Então, na virologia, alguns princípios básicos que a gente estuda em células humanas, elas são bem diferentes nos vírus. Por que isso? Quando a gente fala de DNA no nosso corpo, a gente fala que ele é um ácido nucleico, um DNA de fita dupla. E quando a gente fala RNA do nosso corpo, é um RNA fita simples. Nos vírus, no estudo da virologia, isso já muda, é bem diferente, porque existem vírus que têm DNA fita simples, tem RNA fita dupla, ou tem os dois materiais genéticos, então é um pouco diferente. A gente tem que estudar vírus por vírus para saber essas características especiais. Bom, coloquei aqui também que os vírus não possuem metabolismo próprio, Isso é mais uma característica mostrando que eles realmente não são seres vivos. Eles acabam sequestrando a célula hospedeira, vão utilizar aminoácidos, enzimas, energia na forma de ATP, tudo para se multiplicar, para fazer a sua replicação viral e depois sair daquela célula hospedeira e infectar mais células. Tá? Então, esses vírus são produzidos no interior da célula hospedeira. Então, eles não têm essa maquinaria toda para fazer, ele acaba sequestrando, roubando essas propriedades da célula hospedeira para conseguir se multiplicar e conseguir expandir a sua quantidade de carga viral. Então, desta forma, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, quando a partícula, esta partícula viral, está fora de uma célula hospedeira, eu vou chamar de vírion. E quando ele está dentro, se multiplicando, ainda não saiu da célula do hospedeiro, eu vou chamar de vírus, ok? Então, quando ele está fora, vírion. Quando está dentro, vírus. E ele tem essa propriedade de entrar dentro da célula, por isso que é intracelular, e como ele está sequestrando tudo ali, já que ele não tem um metabolismo próprio, ele tem essa característica de ser um parasita intracelular obrigatório. Bom, eles são agentes infecciosos que vão causar doenças em humanos chamadas de viroses. Então, existem centenas de vírus que vão causar diferentes tipos de viroses. Viroses respiratórias, como influenza, como o coronavírus, o novo coronavírus que está causando esta pandemia. Então, tem diversos vírus que vão ter um tropismo. Este termo é importante na virologia. Tropismo significa que alguma propriedade deste vírus, uma proteína, geralmente uma glicoproteína que fica em volta deste vírus, vai ter uma afinidade, um tropismo por ter determinadas células do corpo humano. E isso que nos interessa neste momento. Então, vírus respiratórios vão ter um tropismo
pelos pulmões ou pela alguma via respiratória superior ou inferior. Por exemplo, o vírus da raiva vai ter um tropismo em células do sistema nervoso central. Vírus da hepatite vai ter um tropismo, uma afinidade com células que compõem, né, o fígado, os chamados hepatócitos, e assim por diante. Então, existem, né, diversos vírus que vão ter uma afinidade, um tropismo e vão causar doenças, né, viroses do sistema digestório, respiratório, neural e assim por diante. Eu comentei com vocês que quando essa partícula viral está fora da célula, eu chamo de vírion. Quando ele entra, eu chamo de vírus, ok? Outra característica importante, principalmente em relação ao tratamento, é que os vírus não sofrem ação de antibióticos. Ou seja, se eu quiser diminuir a parte da replicação viral e quiser atenuar a infecção, a virose que aquele vírus está causando, eu não vou utilizar antibióticos. Antibióticos, ele vai ter um tratamento específico no combate de bactérias. Então, vírus se trata com antivirais. Se o material for, por exemplo, o RNA, o ácido nucleico, eu vou usar um antirretroviral. Por exemplo, no tratamento da AIDS, né, quem é soro positivo utiliza antirretrovirais, né, de vários tipos para tu diminuir e inibir a parte da replicação viral do vírus, no caso aqui HIV. Então, antibióticos não são úteis diretamente no combate dos vírus, mas aqui eu vou deixar uma ressalva. Tem situações, pessoal, que em viroses específicas, né, geralmente quando acomete imunodeprimidos, a causa primária, né, juntamente com o sistema imune baixo, é uma infecção viral. Beleza, tranquilo. Mas o médico, dependendo da situação ali do sistema imune, daquele vírus, ele pode administrar, né, no tratamento antibióticos. Por que isso? Porque quando tem um sistema imune baixo, né, e não está conseguindo combater aquele vírus, existem infecções oportunistas, principalmente bactérias, que vão causar uma infecção secundária. Então, o médico está tratando com antibiótico aquela bactéria que agora está causando um problema, mas a causa primária era aquela infecção viral. Então, pode acontecer, esse antibiótico não vai resolver o problema, mas vai resolver aquela infecção secundária causada, né, pela uma proliferação bacteriana. Então pode ter tudo junto. E alguns vírus podem sofrer mutações, principalmente os que têm como material genético o RNA. O RNA, ele tem a RNA polimerase, que ele vai adicionando nucleotídeos, né, adenina, timina, vai fazer lá o pareamento, enfim, para conseguir replicar, né, tu tem que fazer esse pareamento, e às vezes ela se confunde, ela coloca outras bases e isso gera mutações. Então o material genético vai sendo modificado. Então, esses vírus geralmente que têm RNA, por exemplo, como o vírus HIV, o influenza, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que está causando essa pandemia, tem essencialmente o RNA. Então eles podem modificar e causar diferentes problemas, né? Porque ele vai se modificando. Bom, aqui deixa eu representar para vocês, primeiramente, a estrutura de um vírus. Aqui nós temos uma imagem de um vírus complexo chamado de bacteriófago. Ele tem esse formato bem diferente, bem característico, né? Parece uma nave, né? Um alienígena, sei lá. E esse tipo de vírus eles acabam infectando bactérias. Então por isso o nome, bacteriófago. Então ele acaba tendo ali na cabeça, aquela parte central icosaédrica, ela tem como material genético DNA e acaba injetando na bactéria este material genético. Eu vou desenhar aqui para nós a estrutura básica da maioria dos vírus, tá? Olha só. Nós temos aqui uma região central
E eu vou representar aqui, ó, com a utilização da nossa lousa virtual. Então aqui vai ter o material genético. Vamos supor que este vírus seja um RNA, esse que tem mutações, né, com maior frequência. Essa parte que eu desenhei aqui, ó, agora vocês estão vendo como verde, é uma estrutura proteica formada por pequenas unidades chamadas de capsômeros. Então imaginem várias subunidades proteicas. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês aqui, ó. Essas bolinhas que formam esse formato icosaédrico é chamado de capsômero, ok? E essa união de várias bolinhas chamadas de capsômeros eu chamo de capsídio. E esta sequência aqui, ó, de capsídio mais o material genético, no caso aqui do meu exemplo o RNA, eu vou chamar de nucleocapsídeo. Isso é importante. Então eu vou botar aqui, ó, nucleocapsídeo. Não tem nada a ver com núcleo, porque os vírus não são células, não têm organelas. Então, nucleocapsídeo significa que eu tenho o capsídeo, que é essa parte formada ali pelos capsômeros, essa parte proteica, e o material genético, no caso aqui do meu exemplo, o RNA. Então, capsídeo mais RNA é o tal do nucleocapsídeo. E essa parte que eu representei aqui para vocês, agora que vocês estão visualizando em vermelho, é o chamado envelope. Envelope é uma camada de lipídios que geralmente deriva da célula do hospedeiro. Quando esse vírus faz a sua replicação viral dentro da célula do hospedeiro, ele pega um pouco da membrana plasmática daquela célula hospedeira e recobre essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, chamada de nucleocapsídeo. Então nós temos como separar os vírus, classificá-los, e neste caso aqui é um vírus envelopado, porque tem essa estrutura aqui, ok? Mas nem todos os vírus são envelopados. Neste caso eu vou chamar de vírus não envelopado. Ele vai ter ali só a parte do nucleocapsídeo, ok? E no caso aqui desse meu exemplo, por exemplo, o vírus da gripe, ele vai ter um envelope, ele vai ter um RNA, como eu estou desenhando aqui para vocês, e ele vai ter aqui estruturas chamadas de glicoproteínas. Aqui que eu estou desenhando em verde. Então, essas glicoproteínas, geralmente, elas auxiliam no tropismo do vírus. Para ele ter afinidade, por exemplo, para células do sistema respiratório, como o H1N1, significa que ele vai ter uma afinidade dessas partículas aqui, que estão em verde, chamadas de glicoproteínas, vai ter esta afinidade, este tropismo, né? Então, sabendo essas características, a gente pode pensar, bom, como a gente pode evitar que este vírus entre no nosso corpo? Como é que a gente pode atenuar ou avisar o sistema imune? Então, isso é muito importante a gente estudar os vírus para conhecer a sua estrutura e preparar, por exemplo, vacinas, ativar, né, o sistema imune de forma mais eficiente, enfim. Bom, eu falei para vocês aqui do H1N1, né? Esse aqui é o vírus causador da gripe, a influenza. Vocês já pararam para pensar o que significa esse H e o N? Este H significa que é uma proteína chamada hemaglutinina. E o N significa que é uma enzima chamada neuraminidase. Então vai ser uma proporção esses números. Por exemplo, H1N1 significa que eu tenho uma hemaglutinina e uma neuraminidase. Uma hemaglutinina
e outra neuraminidase, tá? Então vamos supor que esse verdinho aqui seja a neuraminidase e o outro a hemaglutinina. Então vai ser uma proporção, a cada H eu vou ter um N. Se eu tiver, por exemplo, H2N3, eu vou ter 2 moléculas glicoproteicas de H e 3 de N. Então, essas derivações, né, são impostas a partir de outras infecções, por exemplo, gripe aviária, gripe porcina, né? Então, esses tipos de influenza, né, eles são derivados de outros animais e vão mudando essas glicoproteínas que ficam em volta, tá? Então, recapitulando, eu tenho meu material genético, que é o ácido nucleico. Neste meu exemplo aqui, ó, é do vírus da gripe, tá? Mas como a gente viu, pode ser DNA ou pode ser ambos no caso do citomegalovírus. Bom, em volta deste material genético eu tenho pequenas subunidades, aquelas bolinhas vermelhas que eu desenhei, chamadas de capsômeros. Então um monte de capsômero unidos em volta do ácido nucleico, eu tenho o chamado capsídeo. E este conjunto de capsídeo mais ácido nucleico eu chamo de nucleocapsídeo. Tem vírus que ainda vai ter uma camada de lipídios em volta, chamado de envelope, ok? E neste envelope pode ter glicoproteínas. Se o vírus for não envelopado, podem ter sim essas glicoproteínas diretamente ligados no capsídeo, certo? Então esses vírus envelopados, por exemplo, como o vírus da gripe ou o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, né, que está causando essa pandemia, eles têm essa camada de envelope. Então, é um vírus envelopado que daí, com ação de detergência, né, lavar bem as mãos ou com álcool 70, destrói imediatamente ali, em pouco, menos de um minuto, essa camada lipídica que forma o envelope do vírus. Então, vocês viram aqui a estrutura de forma geral e tem vírus mais complexos como o bacteriófago. E tem diversos vírus, né, com DNA, com RNA, que vocês estão vendo aqui agora na imagem. Ó. O adenovírus, o vírus causador do papilomavírus, da hepatite, o coronavírus central ali, ó, o retrovírus, no caso do HIV, o vírus da raiva, que é da família ali do rabidovírus. Então, existem vários tipos e a morfologia, né, desses vírus é bem variada. Então, por isso que a gente estuda famílias desses vírus, né, e estuda de forma individual, porque tem características únicas. Então, as estratégias comuns aos vírus é que eles vão empacotar todo o seu genoma numa partícula visando a sua transmissão. Então, pensando de forma biológica, um vírus, para ele se manter e não ser extinto, né, como a varíola, por exemplo, ele não pode ter uma mortalidade tão alta. Ele tem que ter uma transmissão alta, ou o suficiente para ele não ser extinto. Este é o grande problema do SARS-CoV-2. Ele tem uma alta transmissão. Ele não mata tanto, né, contra outros vírus. A mortalidade ali está variando mais ou menos em 3%, 3,4%, ainda não tem dados atuais, né? Então, esses vírus, eles pensam muito, né, na parte de transmissão, ou seja, não adianta eles ter uma alta letalidade se ele não consegue se distribuir na natureza. Isso pensando como um vírus, né? Então, o genoma do vírus tem informação para completar o ciclo de infecção, porque ele tem que formar aqueles capsômeros, ele tem que formar as glicoproteínas, ele tem que empacotar tudo isso, sequestrando ali ATP, enzimas, ácidos nucleicos para montar mais vírus. Geralmente esses vírus eles podem ser liberados por exocitose, né, ou mesmo matar a célula hospedeira. Então, quando mata a célula hospedeira, por exemplo, por necrose, tu rompe a célula hospedeira e ali dentro está repleto de vírus. E isso distribui, né, essa carga viral e pode infectar outras células. Dependendo da fase do ciclo viral, vai ter uma situação chamada de viremia. Viremia significa vírus na corrente sanguínea.
né, e ele pode, então, causar um mau prognóstico, dependendo do vírus, né, e da fase. Então, essa fase de completar o ciclo de infecção e também visando a sua sobrevivência, né, para ele não ser extinto numa célula suscetível e permissível ao hospedeiro, né, para capacitar essa maior taxa de transmissão. Bom, em relação à classificação dos vírus, eles podem ser separados em relação ao capsídio, que é aquela parte lá que a gente viu, que recobre o ácido nucleico. Ele pode ser helicoidal, né, envelopado ou não envelopado. Por exemplo, vírus helicoidal envelopado. Nós temos aqui como exemplo o ebola. Não envelopado, o Urvirgam viride. Vírus complexos, como exemplo, nós temos o bacteriófago, aquele vírus que infecta bactérias, tem material genético ali, o DNA, e injeta diretamente na bactéria. Tem vírus em formato icosaédrico, pode ser com envelope, aquela camada de lipídios, ou sem envelopes. Então, esse vírus icosaédrico envelopado, nós temos exemplo ali, o herpes viride. E tem vários tipos de vírus que causam hepatite. Por exemplo, tem hepatite A, B, C, D, E, certo? Vírus icosaédrico não envelopado, causador do papilomavírus. Existem mais de 150 tipos de papilomavírus. Alguns deles são oncogênicos. Eles podem causar, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de ânus. Então tem alguns tipos, né, que têm uma virulência muito maior. Os outros, por exemplo, vão causar pequenas verrugas, não são tão patogênicas. Então depende do tipo de vírus. Isso nessa família aqui, né? A gente está falando do papiloma viride. Né? É um mundo à parte, só considerando esta família. Bom, quanto à classificação, a gente pode fazer de outra forma também, quanto ao ácido nucleico. Então, como eu falei aqui na parte de vírus, eles são bem diferentes. Os vírus, quanto ao ácido nucleico, eles podem ser do DNA de fita simples, né? Do nosso corpo é tudo DNA fita dupla. Tem alguns vírus que têm DNA fita simples. Tem também de fita dupla, tem RNA de fita dupla, isso é bem estranho, né? Por exemplo, o rotavírus, que causa aquelas diarreias, febres, né? Geralmente aquelas viroses, né? De surtos que acontecem em algumas situações, né? São RNA de fita dupla, tem RNA de fita simples, alguns vírus também, e aquele que tem os dois, né? Que chama atenção, que é o citomegalovírus. Os retrovírus, eles vão ter como material genético o RNA, só que eles vão ter, além disso, uma enzima chamada transcriptase reversa, que vai pegar esse RNA e vai formar lá o DNA. Existem outros também, por exemplo, os arbovírus, que são transmitidos por artrópodes. Então, no caso aqui é um mosquito, né, que pode ser causador por zika, febre amarela, dengue, chikungunya. Então, esses diversos vírus têm um vetor que é o mosquito, geralmente o Aedes aegypti. Então, nós temos aqui a classificação de Baltimore em 75, né, em relação ao material genético. Eles podem ser DNA de fita dupla, de fita simples, né? E o RNA de fita simples ele pode ter de dois tipos. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. O RNA de fita simples, de cadeia positiva ou sentido positivo, e um RNA de fita simples de sentido negativo. Esse vírus RNA fita simples sentido positivo, ele já vai ser codificado em RNA mensageiro e depois vai adiante para a tradução de proteínas. O RNA fita simples sentido negativo, ele tem uma etapa a mais, vai formar uma sequência complementar para depois tu conseguir traduzir aquela proteína, né? Primeiramente tu tem que fazer a replicação viral, para depois tu tem que fazer a tradução dessas proteínas que compõem o vírus para empacotar e liberar para outras células hospedeiras.
Bom, as defesas do organismo envolvem o sistema imunológico, né, inato e adquirido. O sistema imune inato envolve substâncias geralmente secretadas pelas células NK, as natural killers, e elas liberam interferons, que combate células infectadas por vírus. Bom, a médio prazo, né, depois de algumas semanas, nós temos aqui a nossa imunidade adquirida, que envolve a liberação de linfócitos T citotóxicos, os chamados CD8 positivos. E essas células conseguem reconhecer que uma célula hospedeira está infectada por um vírus e consegue matar aquela célula junto com o vírus. Por isso que ela é chamada citotóxica, né? Então ela vai matar uma célula no nosso corpo. Só que ali dentro, como é um parasita intracelular obrigatório, o vírus vai junto, né? Então o sistema imunológico é fundamental, né? E muitas vezes a gente consegue superar uma virose somente com a ação do sistema imunológico, sem nenhum fator externo. Geralmente essa imunidade inata é acompanhada por febre. Febre é um mecanismo de defesa do nosso corpo que visa aumentar a nossa temperatura. Nossa temperatura média é 36,5, 37 graus. Então a gente aumenta essa temperatura no intuito de diminuir a replicação viral e também desnaturar essas proteínas virais. Obviamente, se tu tiver uma febre muito alta por um longo período, vai fazer mal para o nosso próprio organismo, porque vai desnaturar proteínas do nosso próprio corpo. Então, essa febre é um mecanismo de defesa, né? Mas já é um indicativo que a pessoa está com algum tipo de problema, talvez uma infecção. Então, várias viroses, né, incluindo a Covid-19, acompanham, né, o indivíduo com uma febre, né, no caso do SARS-CoV-2, com tosse seca também, né? Por isso é muito importante lavar as mãos, né, higienizar bem para remover aquele envelope, né, já que ele é um vírus envelopado. Qual a informação é codificada em um genoma viral? Bom, dentro lá dos ácidos nucleicos, que pode ser DNA, RNA, de tudo aquilo que eu falei antes, nós temos genes e também sinais que devem ser regulados para controlar esse processo de multiplicação viral. Então tem genes que vão atuar na replicação desse genoma viral, na montagem e empacotamento. Imagina, está tudo sendo sintetizado e está tudo uma bagunça, jogado uma proteína aqui, outra glicoproteína lá, um capsômero aqui. Então tem que ter proteínas que vão montar a estrutura do vírus para ter uma partícula infecciosa, né, e liberar esse vírus para fora da célula, liberando virions, né? Então tem alguns vírus que acabam escapando do sistema imunológico por modulação dessas defesas do hospedeiro, né? Geralmente esses que têm um RNA como material, eles sofrem mutações, daí quando tu ativa o sistema imunológico, ativa linfócitos B a produzirem anticorpos, né? E esses anticorpos combatem lá o vírus, só que o vírus já modificou, né? Então existem várias modulações, né? A gente entendendo essa relação dos vírus com o sistema imunológico, a gente consegue fazer um tratamento mais específico, elaborar vacinas, né, e ter, né, uma resposta melhor para não causar, né, esses problemas causados então por os vírus, geralmente esses novos que não têm um tratamento adequado e causam todo este problema, né, que a gente está vivendo no caso da pandemia causada pelo Covid-19. Disseminação para outras células e hospedeiros, né? Essa foi a causa do Covid-19, né? Ele era um vírus que tinha uma sequência muito similar a morcegos, teve um animal intermediário que eles suspeitam seja o pangolim. Este pangolim é tipo um tatu asiático, né? Então teve essa modificação lá do coronavírus e formou esse novo coronavírus que tem uma altíssima taxa de transmissão, que causa, no fim das contas, um colapso do sistema de saúde, né? Não só do Brasil, como mundial. Qual informação não é codificada em um genoma viral? Bom,
Não possuem genes que codificam a síntese completa de proteínas, eles são parasitas, né? Então eles sequestram tudo que presta ali de enzimas, ATP, ácidos nucleicos, aminoácidos, então dependem da maquinaria celular do hospedeiro. Não possuem genes que codificam proteínas na produção, que são envolvidas na produção de energia. É muito mais fácil para o vírus roubar o ATP ali que já está pronto, toda a parte de aminoácidos, de carboidratos, para formar uma glicoproteína, eles acabam sequestrando da célula hospedeira. E também não possuem genes que codificam centrômeros ou telômeros encontrados nos cromossomos. Então ele acaba sequestrando e a única função do vírus é multiplicar-se. Então ele começa a se multiplicar, faz a replicação, monta, é liberado da célula hospedeira e vai conseguir infectar outras células. Este é o objetivo dos vírus. Nós temos aqui partículas subvirais, que eu vou comentar, tem as chamadas viroides, virusoides e prions. Os viroides são chamados de RNA fita simples, e geralmente eles ficam dentro do núcleo, né? Ele tem um RNA fita simples e circular, então geralmente vai causar problemas em células vegetais, né? Isso pode ter um problema na indústria, enfim, nesse sentido, em plantações. E os virusoides são semelhantes ao viroide, só que ele se propaga apenas na presença de determinados vírus, por exemplo, da hepatite D. Existem vários tipos de hepatites. No caso da hepatite D, para acontecer esse tipo de hepatite, a pessoa tem que estar previamente contaminada, né, infectada pelo hepatite B. Ou seja, tu só consegue ter essa hepatite D se tu tem o vírus dentro da célula, no caso do hepatócito. Senão, não acontece, né? Esses virusoides também causam problemas em células vegetais. E tem os prions, que são proteínas infectantes. Por isso que eles estão classificadas aqui como partículas subvirais. Então, causadoras da doença da vaca louca, de o Creutzfeldt-Jakob. Né? Tem um caso bem específico de doença priônica em uma tribo lá da África, né, que tem como hábito cultural o canibalismo. Então, quando eles comem lá cérebros, né, algumas pessoas têm essas proteínas infecciosas e essa proteína infecciosa, vamos supor que ela está aqui, e ela consegue agir em partículas, em proteínas virais vizinhas, e aquela do lado se torna uma proteína infecciosa, que faz a do lado. Então nós temos uma reação em cadeia, certo? Então os sintomas neurológicos são bem graves relacionados com doenças priônicas, né? Por exemplo, dessas proteínas infectantes. Então são partículas denominadas subvirais. Bom, o diagnóstico laboratorial envolve cultura de células, né, procedimento rápido para não inativar o vírus. Tu consegue também ter um diagnóstico presuntivo com um efeito citopático. Um exemplo disso é o Papa Nicolau, né, para tu ver se tem algum tipo de infecção por exemplo, HPV, né, em células epiteliais no colo do útero da mulher que faz este exame. Então tu vê se tem alguma alteração da célula epitelial e ali tu presume, se teve essa alteração é porque está tendo replicação dentro dessa célula. Existem outros métodos como hemadsorção, influenza, fixação do complemento, métodos sorológicos como ELISA, detecção de antígenos virais e detecção de ácidos nucleicos, no qual tu consegue detectar lá um material genético, né? O do ELISA é um dos mais fáceis, né? É um teste mais rápido, só que o problema é que tu detecta o anticorpo. E se tu tem uma infecção primária, né, tu teve contato com a pessoa que teve uma virose. Tu pegou aquela virose e tu vai fazer o exame no dia seguinte. Vai dar negativo, vai dar um falso negativo. Porque tu precisa em torno de 14 dias para produzir anticorpos contra aquele vírus.
Então, se tu fizer o exame, né, sorológico, tem este problema, tem este viés. O ideal, para fazer assim em seguida, logo depois de uma exposição, né, é fazer por biologia molecular, né? Por exemplo, um RT-PCR, dependendo do tipo de material genético. Bom, na nossa próxima aula nós veremos a parte de replicação viral e essas características que envolvem todo o procedimento de multiplicação do vírus na célula hospedeira.